Em um mundo cheio de vozes, distrações e caminhos que parecem prometer tudo, mas entregam tão pouco, existe uma verdade silenciosa que poucos param para ouvir. A sabedoria não grita, ela sussurra. Ela não se impõe, ela convida. E quem aprende a escutá-la, transforma sua história, suas decisões, sua mente e até o destino que parecia escrito. A palavra de Deus não é apenas um livro antigo, é um mapa vivo, um farol para quem está no meio das tempestades da vida. E hoje aqui no canal Palavra Revelada, nós vamos abrir uma dessas páginas de luz, onde a sabedoria fala como um pai que ama, aconselha e alerta. Não para controlar, mas para proteger. Não para limitar, mas para libertar. Se você está aqui, não é por acaso. Há verdades que estavam esperando justamente este momento da sua caminhada para se revelarem. Hoje, vamos mergulhar no capítulo 4 do livro de Provérbios, um dos textos mais fortes sobre decisão, propósito, caráter e destino espiritual. Se prepare, porque esse capítulo não apenas informa, ele forma. Não apenas ensina, ele desperta. E se você deixar, ele pode se tornar um divisor de águas na sua vida. Respire fundo. A sabedoria está chamando. E agora, vamos ouvi-la. Provérbios capítulo 4. Ouça com atenção, porque hoje a sabedoria não está apenas sendo lida, ela está sendo revelada. Há um pai falando aos filhos, um mestre abrindo o coração, um convite para quem deseja mais do que conhecimento, deseja direção para viver. E a voz da sabedoria diz: filhos meus, escutem as minhas palavras. Recebam os meus conselhos como quem recebe um tesouro, porque a instrução é vida para quem aguarda e proteção para quem a pratica. Quando eu era jovem e amado por meu pai, ele me dizia: busque a sabedoria acima de tudo. Proteja-a, valorize-a, porque ela será a sua guardiã. Honre a sabedoria e ela vai te honrar. Abrace a sabedoria e ela vai te coroar com vitória. Por isso, ouça o que digo, e você viverá muitos anos com propósito. Eu te mostro um caminho seguro, um caminho em que você poderá andar sem medo, correr sem tropeçar e avançar sem cair. Segure firme a sabedoria, não a abandone. Ela é vida para você, mas não siga pela estrada dos maus. Não aceite caminhar com os que vivem na injustiça. Afaste-se desse caminho. Não permita que ele te atraia, porque os que praticam o mal não descansam até causar dano. A maldade é como o pão deles, e a injustiça é como a bebida que consomem. Mas o caminho dos justos é como o nascer do sol. Começa com luz suave, mas cresce e se torna dia pleno, até não restar mais sombras. Já o caminho dos perversos é como a escuridão profunda. Eles tropeçam, mas nem sabem o que os fez cair. Filho meu, escute. Guarde as minhas palavras dentro do seu coração, porque elas são vida para quem as encontra, e são cura para todo o corpo. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque é dele que a vida flui. Afaste dos seus lábios a mentira. Tire da sua boca a falsidade. Mantenha seus olhos olhando para frente. Não se distraia para os lados. Pense no caminho que você está seguindo. Caminhe com firmeza, com propósito.
Não vire nem para a direita, nem para a esquerda, e mantenha seus pés longe do mal. Agora que ouvimos a sabedoria em palavras vivas, chegou o momento de ir além da leitura. Agora vamos entender o que esse capítulo realmente revela sobre escolhas, destino, proteção espiritual, disciplina emocional e o poder de guardar o coração. Cada versículo desse capítulo é como uma chave, e quando você entende a chave, a porta se abre. Então respire fundo, permaneça aqui, porque o que vem agora não é apenas explicação, é revelação para quem está buscando direção. Vamos ao comentário. Provérbios capítulo 4 é mais do que um texto antigo. Ele é uma conversa entre gerações, uma herança espiritual sendo entregue, um chamado para uma vida que não é guiada pelo acaso, mas pela sabedoria. Aqui não temos um rei discursando a uma multidão, nem um sábio escrevendo para estudiosos. Temos um pai falando com um filho. Um homem que já viveu o suficiente para saber que o maior patrimônio que alguém pode deixar não é dinheiro, não é influência, não é status, é sabedoria. Porque tudo o que o dinheiro não pode comprar, a sabedoria pode preservar. E tudo o que a imprudência conquista, a insensatez destrói. Salomão começa o capítulo chamando a atenção de quem ouve. Escutem, filhos meus, recebam as minhas palavras. Ele está dizendo: quem ouve a sabedoria está se protegendo antes mesmo de perceber. Ele relembra que ele mesmo foi ensinado, que um dia também foi filho, aprendiz, discípulo. Antes de ser o homem mais sábio do mundo, ele foi alguém sentado para ouvir. Isso já nos ensina algo profundo. Ninguém nasce sabendo viver. A sabedoria não brota sozinha. Ela é recebida, buscada, cultivada, guardada. Ela não é fruto de idade, mas de atenção. Não vem com anos de vida, vem com profundidade de escuta. Ele diz que seu pai lhe ensinou algo que deveria governar toda a sua caminhada. Adquire sabedoria, adquire entendimento. Guarda isso como um tesouro. Isso significa que a sabedoria não cai do céu em quem não a deseja. Ela precisa ser procurada, perseguida, valorizada. Porque o que você não honra, você perde. E então vem a revelação que molda todo esse capítulo. A sabedoria te exaltará, ela te honrará, ela colocará uma coroa sobre a sua cabeça. Tudo que as pessoas correm atrás, honra, reconhecimento, recompensa, a sabedoria entrega sem que você precise se corromper para conseguir. Mas então o capítulo muda de direção. Salomão deixa de falar sobre o valor da sabedoria e começa a falar sobre o caminho da sabedoria, porque saber não é suficiente. É possível conhecer a verdade e ainda assim andar em direção contrária a ela. É possível admirar a sabedoria e ainda assim escolher a insensatez quando a decisão aparece. Por isso ele diz: anda por este caminho, corre por este caminho, e não tropeçarás. A sabedoria não é um conceito, é um caminho, e um caminho implica passos, e todo passo constrói um destino. É aí que ele introduz o contraste decisivo do capítulo: o caminho da luz e o caminho das trevas. Ele diz que o caminho dos ímpios é um lugar perigoso, um lugar onde o mal é rotina, onde a injustiça é alimento, onde a alma perde sensibilidade.
Um caminho onde a pessoa tropeça e nem entende por que caiu. Porque o mal não apenas destrói, ele cega antes de destruir. Mas então vem uma das frases mais fortes de toda a Bíblia, e talvez uma das mais grandes revelações espirituais sobre a vida humana. O caminho dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Isso revela algo que muda completamente nossa visão espiritual. O justo não nasce brilhando. A luz não surge pronta. Ela começa pequena, um clarão fraco, uma revelação inicial, um passo certo. Mas à medida que o justo anda, a luz cresce. A sabedoria amadurece, o discernimento se afina, o caráter se fortalece. A vida se alinha, ou seja, o justo não cresce por velocidade, cresce por direção. A bênção que Deus dá não está em chegar rápido, mas em chegar no lugar certo, do jeito certo, com o coração certo. E então chegamos ao ponto mais profundo de todo o capítulo, a frase que resume tanto a vida espiritual quanto a vida emocional e psicológica. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar o coração é a chave. O coração é o lugar onde moram as intenções, os pensamentos, os desejos, as feridas e os sonhos. O coração não é o sentimento. O coração é o centro da vida. O que entra no coração molda o futuro. Por isso, as maiores batalhas não acontecem fora, acontecem dentro. Por isso, o inimigo não tenta primeiro destruir sua vida. Ele tenta primeiro contaminar seu coração, porque quem perde o coração, perde o caminho. E quem perde o caminho, perde o destino. Salomão explica que guardar o coração significa também vigiar a boca, os olhos e os pés, porque a boca expressa o que o coração carrega. Os olhos apontam para onde o coração deseja ir, e os pés apenas seguem o que já foi decidido dentro. A vida externa é só consequência. Nada começa no comportamento. Tudo começa no coração. E se esse texto fosse escrito hoje, ele diria assim: guarda o que você consome, guarda o que você acredita, guarda o que te influencia, guarda o que te atinge emocionalmente, guarda o que repete na mente, guarda o que você permite morar dentro de você, porque o que entra te forma e o que te forma te governa. Quem não guarda o coração se torna refém dos próprios impulsos, mas quem guarda o coração se torna senhor dos próprios passos. Por isso, Provérbios 4 não é apenas um texto para aprender, mas um espelho para se examinar. Ele nos força a perguntar: que caminho estou seguindo? Minhas escolhas estão me levando para a luz ou me acostumando com a escuridão? Minha alma está crescendo em clareza ou em confusão? Estou guardando meu coração ou deixando qualquer coisa habitar nele? Estou andando com sabedoria ou apenas sobrevivendo no automático? A verdade é simples, mas profunda. Você não precisa saber tudo sobre a vida. Só precisa seguir o caminho certo. Você não precisa ser perfeito. Só precisa caminhar na direção da luz. Porque o justo não é o que nunca erra. O justo é o que volta quando percebe que errou. O justo não é o que sabe tudo. É o que está disposto a aprender. O justo não é o que anda rápido. É o que anda com propósito. O mundo celebra quem chega primeiro. Deus honra quem chega do jeito certo. E se existe um clamor dentro desse capítulo, ele é este:
Não abandone a sabedoria. Não negocie o coração. Não se perca do caminho, porque o destino não acontece no último passo. Acontece em cada passo antes dele. Agora que ouvimos, entendemos e recebemos a mensagem de Provérbios capítulo 4, não podemos simplesmente encerrar este vídeo como quem fecha um livro e volta para a rotina. A sabedoria não foi feita para ser apenas ouvida. Ela foi feita para ser guardada, vivida e aplicada. Se esta palavra falou com você, é porque Deus ainda está formando algo dentro de você. Se algo despertou, se algo confrontou, se algo iluminou, não ignore. Grandes transformações começam em momentos como esse. Quando a verdade encontra um coração disposto. Então, antes de encerrarmos, faça uma escolha silenciosa dentro de você. A partir de hoje, eu vou proteger meu coração. A partir de hoje, eu vou caminhar no caminho da luz. A partir de hoje, eu não vou só admirar a sabedoria, eu vou segui-la, porque quem guarda o coração, guarda a história. E quem segue a sabedoria nunca termina no lugar errado. Se esta palavra tocou sua alma, não deixe que ela pare em você. Ajude-a a alcançar outras vidas, outras famílias, outros corações que precisam dessa mesma luz. Curta este vídeo. Compartilhe com alguém que está precisando de direção. E se ainda não é inscrito, se inscreva agora no canal Palavra Revelada. Aqui, cada capítulo da Bíblia se torna uma chave para a vida real. Aqui, a sabedoria não fica no papel. Ela entra na alma, na mente, no cotidiano. Quando você se inscreve, ativa o sininho e interage. O algoritmo entende que esta mensagem importa. E quando isso acontece, a palavra corre. E quando a palavra corre, vidas mudam. Então, se você sente que fez parte de algo maior do que um simples vídeo, faça parte também da missão. Nos vemos no próximo capítulo. Que a luz da sabedoria cresça sobre a sua caminhada e que o seu caminho brilhe até o dia perfeito.